Fala, nação rubro-negra! Aqui seu amigo Júnior Flá, chegando com mais notícias do Flamengo para vocês. Como é bom ser Flamengo, nação! Falaremos aqui sobre Rodolfo Landim revoltado com a CBF, sobre o jogo do Flamengo ontem, aquela partidaça Flamengo 3-0 no Atlético Paranaense, e ídolo do Vasco elogia muito o Bruno Henrique. Ídolo do Vasco está de boca aberta com o Bruno Henrique. Mas galera, antes, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe seu like, cola o dedo no like aí galera. Seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Muitos assistem o vídeo, mas não se inscrevem, então ajude o nosso canal a crescer. Aqui é papo de torcedor para torcedor, sempre trazendo as melhores notícias do Flamengo para vocês. Começamos falando do jogo de ontem, né? O Flamengo jogou demais, foi um partidaço, principalmente no primeiro tempo, todo mundo ali entrosado, né? Bruno Henrique entrou com aquela vontade de sempre, foi o cara ali do primeiro tempo. O Gabigol também se movimentando muito, né? Deu um passe pro Bruno Henrique, fez aquele gol ali muito importante. Mas o cara do jogo para mim ontem foi o Andréas Pereira. O cara jogou demais. Andréas Pereira se movimentando muito. Muitos estão falando que não dá nem para sentir saudade do Gerson. Ele tem uma intensidade muito grande, né? O estilo de jogo é um pouco diferente. Gerson dominava mais a bola, trabalhava ali, né? O Andréas é aquele jogo ofensivo mesmo. O cara parte para dentro. E o Flamengo tem crescido cada vez mais com esse jogador ali em campo, né? O Flamengo tá se encaixando bem com esse esquema aí do Renato Gaúcho. Andréas Pereira caiu ali como uma luva. E o Flamengo no segundo tempo deu aquela trabalhada no resultado, né? Bruno Henrique saiu ali sentindo dores. Esperamos que não seja nada com o Bruno Henrique ali, que não venha ser nada de grave. Mas eu creio que o Flamengo ainda vai buscar esse tricampeonato brasileiro. Apesar de todos os problemas, né? Desfalques, de contusões, de jogadores sendo escalados, né? Daqui a pouco falaremos disso. Rodolfo Landim ontem deu uma declaração forte, mas o importante é que o Flamengo ganhou mais 3 pontos, colou ali no Palmeiras, está um ponto apenas atrás do segundo colocado, e vamos atrás do Atlético Mineiro. Temos jogos atrasados e o Flamengo tem tudo para ganhar esses jogos aí, tem o confronto direto com o Atlético Mineiro aqui no Maracanã, e o Flamengo conseguir chegar a esse tricampeonato. Falando sobre esse possível tricampeonato, Rodolfo Landim ontem desceu a madeira na CBF. Rodolfo Landim ontem deu uma declaração forte, disse que a CBF já tinha combinado, né, com o Flamengo que ia adiar os jogos. E para o Flamengo não ser prejudicado. O Flamengo tem 4 jogadores convocados aí, o Gabigol, o Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla. E são jogadores muito importantes para o esquema tático do Flamengo, jogadores indispensáveis para o Flamengo. E a CBF depois voltou atrás e não adiou os jogos, prejudicando muito o Flamengo. Rodolfo Landim, ele deu até uma declaração sobre isso. Ele disse: parece retaliação. Isso foi acordado com a CBF e voltaram atrás na decisão. Isso causa uma profunda indignação. Você é torcedor do Flamengo, você concorda com o Rodolfo Landim? Você acha que foi uma sacanagem da CBF? Porque o Atlético Mineiro pode ter um outro jogador ali convocado e tudo, mas o principal jogador do Atlético Mineiro hoje é o Hulk. O Hulk é o principal jogador do Atlético. O Hulk não foi convocado, então para o Atlético não ter seus jogos adiados, para ele é indiferente. Agora o Flamengo está lá disputando cabeça a cabeça, qualquer jogo é importante, qualquer ponto é importante, e o Flamengo foi prejudicado, porque você não contar com Gabigol, não contar com Arrascaeta e Everton Ribeiro de uma vez só, poxa, quando só o Arrascaeta não joga, o time já sente, entendeu? Mas eu confio no time do Flamengo, eu creio que o Pedro vai dar conta do recado lá no ataque. Eu não sei qual formação que o Renato Gaúcho vai entrar, né, contra o Bragantino e o Fortaleza, mas o Flamengo tem time para lá e ganhar dos dois lá dentro, tem time para isso. Só que, poxa, os jogadores são essenciais, esses jogadores para a equipe do Flamengo. O Isla ainda é um pouco questionado, muitos pedem o Mateuzinho no lugar do Isla, mas Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro
são titulares em qualquer time do Brasil. Então eles fariam falta em qualquer time do Brasil. Mas com o Flamengo parece que tá uma guerra ali entre CBF e Flamengo. Eu não sei não. Estão querendo tirar esse campeonato do Flamengo, entendeu? Mas eu sei que o Flamengo vai fazer de tudo em campo. Espero que seja um combustível a mais para o time lutar, brigar por mais esse campeonato brasileiro. Galera, comenta aí o que vocês acharam dessa atitude da CBF não adiar os jogos do Flamengo. Mais uma notícia para vocês é que um ídolo do Vasco, isso mesmo, um ídolo do Vasco da Gama, rasgou elogios sobre o Bruno Henrique. Foi o ex-jogador Ramon, que até foi técnico do Vasco também. Ramon deu uma declaração dizendo que nunca vi nada igual ao Bruno Henrique. O cara é diferente de tudo que já vi. Ele destacou a velocidade do Bruno Henrique, né, o seu poder de decisão. Disse também que o Bruno Henrique ele não treme nas finais, que ele sempre é decisivo nos momentos mais importantes. E declarou também que o Bruno Henrique não teve base, que o Bruno Henrique veio do Uberlândia, que ele não teve aquela preparação, né, que normalmente o jogador tem desde a escolinha ali, do dente de leite, passando pelas divisões de base, até chegar ao profissional. Ele falou que se espanta muito ele e que agrada muito o estilo de jogo do Bruno Henrique. Para você ver, até um jogador que é ídolo do Vasco está se derretendo pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique, para mim, tem vaga tranquilo na seleção brasileira. O problema é esse aí, já pensou? Convocar Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, aí fica complicado, né? E Andrés Pereira também está pedindo passagem. O jogador está jogando muito, ele disse até que um dos objetivos dele é voltar para a seleção brasileira. Jogador que já disputou o campeonato mundial sub-20, fez até gol na decisão lá do campeonato. Então jogador que já teve passagem pela base da seleção brasileira, mas também pede passagem na seleção titular. Eu acho que o Andrés Pereira vai conseguir o seu objetivo, pelo que ele tem jogado. E aí, como é que a CBF vai fazer? Né? Tem o Pedro também, que para mim também tem vaga na seleção brasileira. O Pedro dentro da área, ele é mortal, um jogador de área, um centroavantaço. Agora, aqui tinha que ter uma liga, realmente, tinha que acabar esse negócio de campeonato brasileiro organizado pela CBF. Tinha que ter uma liga dos clubes. Data FIFA não tem que ter jogo, cara. Data FIFA não tem que ter jogo de campeonato nenhum. Campeonato brasileiro, Copa do Brasil, não tem que ter campeonato. Isso é um absurdo. O clube paga o salário do jogador. Quando precisa do jogador, o jogador vai servir a seleção. E aí, quando não volta, machucado ainda. Então, é um absurdo. Eu concordo com o Rodolfo Landim. O Flamengo está sendo prejudicado mesmo. E eu acho que muitos outros jogadores poderiam ter vaga na seleção brasileira. Jogadores do Flamengo. O problema é que se convocar, o Flamengo tem que jogar. E aí, hoje em dia, a gente torce para o jogador. Não sabe se torce para o jogador ser convocado pelo jogador, né? Porque a gente torce pelo nosso jogador também. A gente quer que o jogador do Flamengo também seja feliz, né, na sua profissão, sirva a seleção, ganhe a Copa do Mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos tristes quando o jogador do Flamengo é convocado, porque a gente sabe que vai desfalcar o nosso Mengão. Então, galera, comenta aí o que vocês acharam dessa decisão da CBF em não remarcar os jogos para o Flamengo durante o período que os jogadores estão na seleção, né? Muito obrigado por terem ficado aqui até o final do vídeo, galera. Em breve mais vídeos aí, mais notícias do Mengão. Esse foi o plantão de notícias de hoje pela manhã. Como é bom ser Flamengo, galera. Cola o dedo no like e se inscreva no canal. Ajude o canal Júnior Flá a crescer cada vez mais. Em breve sorteios para vocês de muitos itens do Mengão e do canal também. Um forte abraço do seu amigo Júnior Flá. Tamo junto, nação rubro-negra!